Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Magia Cigana. E hoje, como eu havia prometido, o tema será a hierarquia nas tiçaras ciganas, né? Como funciona toda a hierarquia, como são os cargos, como que tudo isso acontece dentro do trabalho nas casas ciganas. Esse é um tema que eu havia já falado para vocês desde o programa passado que eu iria abordar, e claro que é com grande prazer que vou explicar para vocês toda essa hierarquia. E vocês, claro, vão ficar tão, como que eu diria, tão conscientes, tão tranquilos, porque vocês vão ver que a estrutura é muito parecida com a estrutura das nossas casas de trabalho. Umbandistas, tudo tem regras, tudo tem cargos, tudo tem respeito e, claro, tudo tem que caminhar. A ordem é que faz, claro, tudo ter um trabalho tranquilo, ter um trabalho próspero. É a ordem, é realmente essa hierarquia. Porque conforme, né, cada um vai chegando no seu tempo, vai fazendo as suas coisas, todos vão, claro, crescendo. E é assim que tem que ser, né, nas nossas vidas. Conforme vamos crescendo, nós temos que galgar novos degraus, novos desafios e chegar, claro, aonde nós gostaríamos de chegarmos, né? Aonde sempre almejamos. Isso são metas, isso são objetivos e não podemos esquecer deles, dessas metas, desses objetivos. Mas, antes de começar, nós nos reverenciamos diante da força divina desse Pai Maior, que sempre olha para nós com olhos misericordiosos, traz sua luz, ilumina os nossos corações e mentes, faz com que nossa centelha divina brilhe, faz com que sempre nós busquemos esse encontro com esse Pai Maior, sempre estejamos conectados com essa energia divina que nos traz paz, conciliação, a fé e a esperança que sempre teremos um dia e um amanhã melhor, e que essa luz divina sempre brilhe dentro de vocês. Que essa egrégora do povo cigano, que traz uma hierarquia tão bonita, tão viva, continue a nos auxiliar nesse caminho de paz e prosperidade. Que essa luz divina esteja dentro dos nossos corações e que sejamos dignos de levar à frente com honra, com determinação, os nossos cargos. Que Santa Sara Kali, com seu manto divino, sempre, sempre nos cubra e nos proteja. E faça sempre e nos mostre um caminho que possamos passar, que possamos estar e que possamos seguir seguros, assim como ela fez quando estava aqui entre nós, com todo esse povo cigano. Sempre nos dando um caminho de rota, sempre nos dando um caminho de luz. E que essa luz nós vejamos com clareza à nossa frente. Que assim seja, assim será. Só tenho que agradecer mais um programa, mais essa oportunidade, mais esse caminho que vocês colocam na minha vida e que eu seja digna de continuar levando à frente. Meu muito obrigada por toda a confiança que a espiritualidade deposita em mim e nessa direção da qual eu levo à frente. Muito obrigada, meus queridos, muito obrigada. Bom, antes de falar, né, das hierarquias, antes de falar dos cargos espirituais, antes de falar sobre tudo isso que vocês estão esperando, eu não posso deixar de lembrar vocês sobre, claro, Clã Ciganos na Umbanda, que nós estamos aí na primeira semana, já muito alegre, já muito ativo, e todos que estão aí participando já tendo essa consciência de como é, né, a estrutura dentro da casa de Umbanda, como os ciganos trabalham dentro de uma casa de Umbanda. A próxima aula nós vamos falar sobre os ciganos e, claro, né, o trono da fé, que entra quinta-feira, mas aquele que tem interesse, aquele que, nossa, é hora de eu entender um pouquinho sobre isso, ainda dá tempo. Entra no www.estudaremcasa.org.br e veja lá, faça a sua matrícula. São 2 meses junto comigo e a gente a cada semana estudando um clã divino, estudando, claro, ali um trono divino, e eu explicando para vocês como que os ciganos se ajustam, né,
dentro da casa umbandista, como que eles trabalham dentro dessa força divina, com cada, né, pai e mãe divino ali regendo, né, porque eles são realmente aqueles que vão obedecer toda uma ordem, toda uma estrutura, e claro, eles permitem sim esse trabalho, e o que eles querem, em outras palavras muito simples, meus queridos, é o seguinte: eles querem trabalhar, trazer seus conhecimentos, né? Também construir aí o seu caminho de evolução, que agora, quando eu vou explicar para vocês o caminho de crescimento dentro da estrutura espiritual das Tissaras Ciganas, vocês vão ver, é uma meta só, é um caminho só, o caminho do crescimento, o caminho de levar a estrutura à frente, né? E claro, passar isso de pai para filho, passar isso e dar sempre uma continuidade. É um caminho de evolução, sempre, e que não pode ser separado. Então, se eles vão trabalhar numa casa de umbanda, ou com os seus filhos, que têm os seus cargos dentro do candomblé, ou se, graças a Deus, tem as casas ciganas que agora estão crescendo, permitindo todo esse trabalho espiritual, perfeito. Então, que haja crescimento, que haja estrutura, que haja luz e que haja prosperidade. Muita luz no caminho de todos, muita prosperidade no caminho de todos, mas o importante é entender. E o que os ciganos querem é trabalhar, né? Chega de discriminação, chega de, né, cigano só trabalha se for por dinheiro. Eles querem trabalhar. Claro que para eles o trabalho é o pão na mesa. Sim, mas dentro de um trabalho espiritual eles também entendem a doação. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é entender essa troca, levarmos a luz divina e, claro, permitirmos que haja sempre uma luz aí na frente, haja sempre um caminho de evolução. Então, que vocês tenham esse caminho de evolução à frente, esse aprendizado, e possam, claro, cada vez mais e mais crescer junto com seus ciganos e com as suas ciganas. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, e é para isso que, graças a Deus, né, e toda essa egrégora me dão essa oportunidade da palavra. E eu incentivo a todos a buscarem os seus ciganos e as suas ciganas, que eles levem paz, amor e conciliação aos vossos lares, e sempre vejam dessa forma um caminho de crescimento, de constituir a evolução, porque cigano não para, ele quer sempre um crescimento, e que assim seja, e assim vai ser na vida de vocês. Bom, vamos falar então desse crescimento, desses cargos, dessa hierarquia dentro das Tissaras Ciganas, né? Mas antes da gente falar sobre isso, né, eu tenho que falar o seguinte: a cultura cigana é uma cultura paternalista, aonde, né, até por causa da crise romani, a palavra final é a palavra do homem, sim, é a palavra dos mais velhos, até porque dentro dessa estrutura das casas ciganas, os mais velhos e as crianças vêm em primeiro lugar. Mas uma coisa é certa, né? A mulher cigana, ela tem mesmo todo um papel muito forte, até porque os homens não fazem nada, dão ali, vamos dizer, uma definição final se não consultarem ali as suas mulheres, os oráculos, que vou dar agora um caminho na minha vida, e esse caminho, ela tem toda uma participação. Ela não dá uma palavra final, mas ela realmente traz, olha, o desfecho, a palavra, e dá ali também todo o seu conselho. Até porque a mulher é a geradora, é ela que é responsável na criação desses filhos, é ela que leva à frente aí toda essa estrutura. Então, ela é responsável por muita coisa, até porque os cargos das mulheres, eles se desdobram em muitos, vamos dizer assim, é uma quantidade maior do que os cargos dos homens, mas todos têm a sua responsabilidade e todos estão lá para o seu crescimento, e todos vão trabalhar para isso, desde o menor até o mais velho. Todos vão trabalhar para o crescimento, não é? Então, olha, na vida espiritual cigana, é
dos acampamentos, e quando estão lá todos trabalhando, que eu vou explicar os cargos ciganos, claro, dentro de uma estrutura espiritual, né? Então, tudo começa, né? Tudo realmente começa com ali as crianças ciganas. Essas crianças ciganas, elas são iniciadas aos 7 anos de idade. Então, a criança cigana, ela já tem todo um contato com a espiritualidade desde muito pequena. Então, os ciganos, eles normalmente, antes de iniciar essa criança na vida, eles sabem qual é seu elemento, eles sabem qual é a missão mediúnica, até porque as mulheres já jogaram, qual é a missão mediúnica desse pequeno que vai entrar para ali toda a estrutura espiritual, porque os ciganinhos e as ciganinhas, as crianças ciganas, eles vão ser os camboninhos, tá? Dentro da estrutura de Umbanda, o cambone, ele é já adulto, até porque quando a gente decide essa nossa vida espiritual, nós somos já, muitas vezes, né, adulto. Agora é que nós estamos, né, levando os nossos filhos, as nossas filhas, para conhecer desde pequeno toda a estrutura cigana, né? Mas eles estão lá para aprender desde pequeno. E eles acompanham, então são eles que levam um chaio, eles que cuidam, dão um recado, acendem um cigarro. Isso para os, né, para os mais velhos que estão incorporados com as suas entidades, tá? Então é muito lindo dar toda esse caminho já desde pequeno, porque desde pequenos eles aprendem a respeitar, desde pequenos eles aprendem ali a levar e trazer todos os recados. Então, eles participam ativamente dessa estrutura. Então, são eles, e claro, eles aprendem desde então que a respeitar as entidades ciganas que estão incorporadas e também a responder para aqueles que estão fazendo toda a direção do trabalho. Então, eles aprendem desde os 7 anos de idade qual que é ali o seu trabalho. Então, são as crianças, os ciganinhos e as ciganinhas que estão lá começando com seus 7 anos de idade a fazer esse trabalho espiritual. Eles são os camboninhos e as camboninhas que estão lá trabalhando já, olha, com tanta responsabilidade. Acho isso lindo de ver, né? E é algo até para a gente aprender, porque ensinar aos nossos filhos, né, a cuidar também das nossas entidades, explicar para eles o que é o processo de incorporação, para aqueles que já estão na vida mediúnica, e isso será algo muito presente na vida dos nossos filhos, né, das nossas filhas. E os ciganos, eles fazem isso, eles iniciam as crianças aos 7 anos de idade no trabalho espiritual, tá? A partir daí, né, conforme vai tendo ali o crescimento, o próximo cargo são os meliches, tá? Meliche em romanês quer dizer, né, ajudantes ou auxiliar, tá? E isso serve tanto para a ciganinha quanto para os ciganinhos, tá? Eles são responsáveis pelas mesas, pelos chaios, pelos aparatos. Então, os meliches, vamos dizer assim, esse ajudante, né, é um cargo que eu diria que é para a vida toda, porque todos são meliches, todos são ajudantes, todos são auxiliares, todos. Então, não cabe, vamos dizer assim, dizer, eu tenho meu cargo, eu só exerço ele. Não. Na vida espiritual, é isso que a gente sempre traz, né, que um cigano sempre ajuda o outro. O que é importante aí também estar sendo colocado, né? Os ciganos, eles acumulam cargos, né? E eles fazem isso com tanta naturalidade que acabam ali exercendo os seus cargos superiores e não deixando de exercer os seus cargos, né? Então, todos, no caso, quando começam, vão ser meliches, vão ser ali trabalhadores, ajudantes e auxiliares, sempre, porque o objetivo é que haja todo o trabalho espiritual para o bem da comunidade, para o bem, né, daquele clã que está lá e para todos que vão pedir ajuda. Então, todos vão ser, sim, os meliches. Não importa que sobe de cargo ou não.
não importa, eles acumulam os cargos e vão ali a vida toda, sempre, né, dando ali os conselhos, sempre, claro, trazendo os seus ciganos e as suas ciganas no trabalho espiritual e, claro, ajudando ali no crescimento e sempre dando a continuidade. O próximo cargo é o cargo que tanto o homem quanto a mulher, olha, e isso é muito bonito dentro do povo cigano, tá? Um cargo só é dado após 30 anos de trabalho espiritual, de 20 a 30 anos de trabalho espiritual. E a Kalinata, que é o cargo da mulher, e o Hatoi, que é o cargo do homem, tá? Que assim é chamado, ambos têm a mesma função. O único problema é que para a mulher é a Kalinata e para o homem é o Hatoi, tá? Que é o cargo de tudo o que acontece dentro do trabalho espiritual ou da companhia, né? Desde verificar a segurança, né? Todo o trabalho, quem vai estar trabalhando, todos os aparatos, né? Dão ordem para os meliches que estão ali fazendo os seus trabalhos. E tanto a Kalin quanto o Hatoi, eles são os olhos do Barô e da Baba. Então, é um cargo que ele é, né, dado ali esse crescimento após 20 a 30 anos de dedicação espiritual. E eles são, eu diria, sabe assim, o cambono-chefe, porque é eles que vão fazer com que todo o trabalho espiritual aconteça, eles são os olhos, é para eles que os ciganinhos e as ciganinhas se dirigem quando eles têm ali alguma dúvida do que eles têm que fazer, né? Os meliches também se dirigem para eles, porque quando precisa deixar um conselho ou fazer alguma coisa, são eles que vão trazer, e eles são os olhos, né, do Barô e da Baba o tempo todo no trabalho espiritual. Então, tudo que acontece, eles que vão dar ali, olha, precisa fazer isso, precisa colocar aquilo, tudo tem que ocorrer na perfeita ordem. Então, quem coordena isso é a Kalin e o Hatoi, tá? E eu diria para vocês, fazendo um comparativo com um cargo que nós conhecemos dentro da Umbanda, ou até mesmo dentro de uma casa de candomblé, é o cargo de o cambono-chefe, né? Ele que olha tudo, vê se está tudo certo, que se vai começar, se não, agora sim, vamos colocar. Então, tudo gira em torno deles. Eles são os mais cobrados, tanto espiritualmente quanto materialmente falando, né? E eles são os únicos que podem se dirigir para a Baba e para o Barô sem marcar uma hora. Eles, o que precisar, eles que levam ali os recados, chegam, falam. Eles são realmente o intermediário entre os trabalhadores, né? Ali os meliches, claro, e o Barô e a Baba. Eles que podem, e são os mais cobrados, porque se alguma coisa der errado, a culpa é deles. Se alguma coisa não der certo ali, eles vão, claro, não diria ser os punidos, mas eles que vão ter que dar as respostas, tá? A Kalin quer dizer em romani operária, né? É uma mulher que exerce realmente todo um comportamento dela é cobrado, é bastante, né? A mulher cigana realmente ela tem toda uma postura, né? Então, dela é cobrado um comportamento impecável, ela é uma pessoa muito considerada, ela é sim, ela tem autoridade, ela pode se dirigir ao Barô, como eu disse, a Baba, sem marcar um horário, né? E quando ela recebe esse cargo, ela não precisa necessariamente ser mãe ou não, porque eu já expliquei para vocês que quando a mulher cigana ela se casa e ela tem filhos, ela realmente passa a ser muito mais considerada do que aquela que não tem filhos ainda, porque os filhos para os ciganos é a continuação da sua vida. E a Kalin, quando ela tem esse cargo, ela, sabe, já vai ali, ela tem toda essa postura. Se ela for mãe, ótimo. Se ela não for mãe, ela sabe que ela tem um cargo, ela tem que ter uma postura impecável. Assim como o Hatoi. O Hatoi quer dizer, né, dentro da companhia, o homem sabedor, tá? Ele, junto com a Kalin, né, eles têm, como eu disse, as mesmas atribuições, né? E
vão ali juntos, né, colocar as mãos na massa para resolver toda e qualquer coisa que devida ser feito e que precisa ser colocado. Então, eles pedem sim a autorização para o barô e para a baba, e o que precisar ser resolvido, eles vão dar a ordem, todos vão sim acatar, e vai ser feito sempre o melhor, né? E olha, uma coisa que é muito bonito, né? As fogueiras são tarefas exclusivas dos ratóis, né? Desse homem, desse sabedor. Tanto a arrumação quanto o acender. Tudo isso quem faz são os homens, mas esse homem que tem esse cargo, o cargo de ratói, né? E ele que vai juntar ali, quando termina a fogueira, as cinzas, né? Que geralmente são entregues para Calim, a Calinata, tá? E eles vão ali dar todo um caminho, porque as fogueiras ciganas, elas têm tudo, né? Todo um procedimento, mas quem faz isso é sempre um ratói, é sempre um homem, e ele tem que ter esse cuidado de montar a fogueira, né? Dar ali toda aquela função daquela fogueira, porque a gente pode na fogueira colocar pedidos, e quando o pedido não é aceso, normalmente a fogueira cospe o nosso pedido para fora. É muito bacana ter essa vivência, e quando é bem aceito, esse nosso pedido cai no fogo, vira realmente cinzas, e é levado realmente, né, para os ares. E aí a Calim, ela que tem que tomar todo esse cuidado com essas cinzas, de dar o destino correto, de fazer as coisas corretas. Então, cada fogueira, ela também tem, sim, o seu fundamento. E é muito lindo, muito bonito de ver tudo isso, tá? E como eu disse, cada cargo aí, né? E a Calim e o ratói, eles acumulam o cargo de meliche? Com certeza. Eles podem aí dar todo um caminho, mas eles vão, sim, dar todo um acumular também de cargos, né? É muito bonito, né? Muito bacana. O próximo cargo do clã, tá? Que aí já vai passar pelos rotis, né? É a Manushi, tá? A Manushi, que quer dizer em romanês também, ali, ela tem um cargo de feiticeira também, né? E ela é uma mulher que vai trabalhar também para que haja curas, para que haja sorte, saúde dentro, né, daquele clã cigano, né? Depois desse cargo da Manushi, vem a Puridei, que quer dizer matriarca em romani, né? E sua palavra é chanceladora, principalmente na magia, né? E ela traz ali a Puridei, sabe aquela mãe que vai levar a ordem, que vai levar ali todo um caminho que precisa ser ali colocado, paz, conciliação. Então, a Puri, ela é um cargo cigano de realmente levar paz quando há uma desordem, né? Ela chama Calim, ela chama Manushi, e juntas elas vão, claro, dar toda uma outra definição, ajudar para que não haja brigas e discussões, ou quando, né, os meliches, eles erram, ou quando cometem alguma infração, é ela que, não precisa fazer isso, é ela que chama a atenção, é ela que coloca a ordem, vamos dizer assim, mas não é aquela ordem, como eu diria, autoritária, brigando, nada disso. Ela chama, vamos conversar, vamos colocar ali as coisas com devido lugar, você errou, isso precisa ser consertado, não pode ficar desta forma, e tudo é colocado nos seus devidos lugares, porque tudo tem que ocorrer na devida ordem. E quando nós estamos em ordem, estamos em paz, tudo transcorre de forma harmônica. Então, a Puri, ela tem isso. Ela tem que levar, tá, essa ordem. Até por isso que quer dizer exatamente matriarca, tá? E ela leva mesmo. Leva toda essa conciliação. Olha, eu conheço a Puri da casa da Ramona, né? Eu conheço todos que estão lá. Então, porque eu dentro da casa tenho também o cargo de Chuvani. Então, a Puri, ela é uma fofa. Essa é a palavra, né? É calma, é conciliadora, observadora, né? E o que precisar que ela faça, ela se apresenta e vai colocar paz e conciliação. E tudo vai de novo transcorrer
com tranquilidade. É lindo, lindo, lindo o cargo da Puri, tá? Depois da Puri vem, claro, a Shuvani, que em romanês quer dizer sacerdotisa, tá? E que trabalha realmente ativamente, né, com o seu sacerdócio. Ela trabalha com as magias, ela trabalha colocando realmente paz, ordem e conciliação. O trabalho da Shuvani, vou falar assim para vocês, é um trabalho bastante ativo, né? Porque ela tem que levar a palavra, ela tem que levar todo esse conhecimento também do sacerdócio, fazer com que tanto os meliches como as manuches e tudo ocorra na perfeita ordem, né? Porque ela que leva esse conhecimento, e o que precisar ensinar e colocar, ela vai fazer isso. Ela que é, sim, a que tem a palavra para passar esse conhecimento à frente. Então ela exerce realmente um sacerdócio com muita determinação e com muita força, e claro, para que sempre se tenha ali todo o caminho e todos fiquem como conhecedores, né? Porque essa vivência é que vai dando realmente o trabalho, o conhecimento. Vocês vão ali conhecendo passo a passo, e o que eu falei ali para vocês, dos cargos que as mulheres se dividem um pouco mais do que os homens, né? Porque os homens, eles começam em Meliche, depois de 20 a 30 anos, eles sobem para Ratói, e dali eles já podem serem, no caso, passado pelo seu roti para ser barô, né? A mulher não. A mulher, a gente sabe ali qual é o cargo dela. Depois de 20 a 30 anos, elas vão passar pela acalinatura, e depois disso é que vamos ver se ela é uma manuche, uma puridei ou uma Shuvani. Depois desse cargo que ela recebe, um desses três, na necessidade, ela é levantada a baba, tá? Quando tem a falta da baba, porque partiu mediante ali, partiu para a parte espiritual, e conforme tem a necessidade, a Cris Romani, ela se reúne e levanta a próxima, vamos colocar assim, né? E todos os cargos vão tendo um crescimento, né? E todos vão aprendendo, porque, como eu disse, é um conhecimento oral. Esse conhecimento oral, conforme vai ter na vivência, um vai realmente ensinando para o outro, e todos vão aprendendo. E isso é que faz a beleza realmente, né, de todo o trabalho espiritual. Nós aqui, quando trabalhamos dentro da Umbanda, nós falamos que os nossos cambonos é que eles que são felizes, né? Porque como eles atendem várias entidades, eles aprendem muito com essas entidades, né? Assim como nós aprendemos com as nossas entidades, como estamos incorporados. Tudo é um momento de muita alegria e de muita conciliação, mas é preciso ali realmente estar aberto para aprender. E os ciganos são muito rígidos nisso, né? Ramona sempre fala que o que menos temos dentro de um clã cigano é liberdade. E, de fato, é isso mesmo, porque nós temos nossas obrigações. Como eu disse, há um acúmulo de cargos, sim, e que executamos com muita alegria. Eu falo isso para vocês porque eu executo, eu tenho um acúmulo de cargos, e eu executo todos eles com muita alegria. Não é um fardo, pelo contrário, é com muita alegria que eu faço todas as coisas que é do meu cargo. Faço mesmo, faço isso com muita alegria. Por exemplo, o programa Magia Cigana, né, que eu nem sabia, quando comecei o programa, qual era meu cargo, mas eu escutei a voz, né, do chamado, ouvi ali o que me foi pedido, e começamos o programa, né? Então, essa é uma das coisas da Shuvani, né? Levar a palavra, levar o conhecimento, mostrar o que é de fato, né? Então, isso é uma voz, e isso faz parte do cargo da Shuvani, né? Eu vim receber meu cargo de Shuvani tempos depois,
Mas fiquei muito feliz, que já devia ter aqui uns 2 anos de programa Magia Cigana, mas fiquei muito feliz com tudo que aconteceu e como tudo transcorreu. E o que eu tenho para falar para vocês é, sigam, ouçam realmente as vossas entidades, né? Eles sempre vão ser como é, né, dentro do cargo cigano, Melixe, sejam operários, não tem problema, não é vergonhoso, pelo contrário, é sempre um caminho de evolução, você junto com a sua entidade, é sempre um caminho de evolução. Conforme vem os cargos, aceite o seu cargo. É um acúmulo de função, sim, é um acúmulo de função, sim, mas pode ter certeza que você vai conseguir colocar todo esse caminho de forma próspera, pode ter certeza disso, e tudo caminha realmente, eles nos acolhem, colocam realmente no colo, e esse colo é sempre muito acolhedor, né? Por mais dificuldades que às vezes a gente passe, esse colo é sempre muito acolhedor, e conforme nós vamos aprendendo, tudo vai crescendo, você vai crescendo, nós vamos crescendo, vocês veem que a casa vai crescendo, e tudo de forma muito sólida, que é isso que os ciganos passam para nós. Esse crescimento dentro de uma hierarquia, mas é uma hierarquia que traz solidez. E essa solidez é o que nós precisamos, né? Porque uma coisa que nós vemos dentro da estrutura cigana, dentro dos clãs ciganos, e eu vou falar sobre isso agora nesse momento, não é um pula-pula, que muitas vezes tem nas nossas casas umbandistas e dentro das nossas casas, né, das outras casas. Isso é uma crítica? Não, é uma observação, tá? Por quê? Porque quando tem um clã cigano, eles se unem e vai havendo o aprendizado, vai havendo o crescimento, e não tem, tá? Essa necessidade, eu tenho que pular aqui, eu tenho que pular ali, meu pai de santo errou comigo, minha mãe de santo errou comigo. Não. Isso é uma coisa que em nenhum momento, dentro dos meus estudos, eu vi. Nenhum momento. Né? Pelo contrário, eles são unidos, todos executam as suas funções e sabem que eles vão chegar num determinado caminho, dentro de um determinado cargo, e eu vou sempre dar o meu melhor. Eu vou aprender o máximo que eu posso. É isso que eu acho realmente de bonito. E todos se reverenciam e vão dando continuidade nos seus caminhos espirituais. Eu também sei, tá, filhos? Pode ter certeza disso, que todo mundo tem sua casa e todo mundo vai encontrar, sim, sua porta. E muitos vão ter que ter a sua casa. Eu entendo isso, mas meu conselho, agradeçam todos os conhecimentos que vocês aprenderam, seja eles certo aos seus olhos ou errado aos seus olhos. Não importa. Se aconteceu alguma coisa de errado com você no seu caminho espiritual, agradeça, porque você teve a oportunidade de aprender o errado e falar, não vou fazer isso com ninguém. E se teve o certo, ali vocês também agradeçam, porque tem o caminho certo e vai ter o caminho de evolução à frente. Tudo vai levar para a evolução, pode ter certeza disso. Tudo. E muitas vezes eu sei que vocês vão se perguntar, por que entrei numa casa errada ou por que entrei nesse caminho errado? Uma coisa que é importante que vocês lembram, que quando vocês entraram com a melhor das intenções, vocês entraram de coração aberto. E tudo que vocês aprenderam, como eu disse, aos seus olhos, certo ou errado, vocês também tiveram o aprendizado de não fazer mais isso, ou eu vou fazer isso porque esse é o certo e tem a continuidade. Então, muitas vezes nós temos sim que aprender o errado para não fazermos, né, não cairmos em tentação. Essa é a palavra, não é? Porque o caminho espiritual, ele tem sim, tá? Muitas vezes temos muitas tentações, muitas, mas nós temos que ser aqueles que estamos ali aprendendo e que se levou um tombo, levantem, e se vocês se sentirem enganados por algum motivo ou por alguma situação, levantem também.
Levantem também. Todos os caminhos vão levar vocês a um ponto. Todos os caminhos vão levar vocês a uma escolha. Todos eles, sem exceção. E todos vão levar para o crescimento também. Então, levantem. A única coisa que é bonito dentro do clã cigano, que eu estou aqui fazendo essa ressalva, é isso. Não tem, tá? Eu saí dessa casa porque essa casa não me deu o que eu precisava, não me fez o que eu queria, ou não me deu o cargo. O que eu vejo aqui de clareza é que os ciganos, eles são... Olha, filho, você vai começar com 7 anos, depois que você se casar, né, tanto esse homem quanto essa mulher, eles passam a ter um pouco mais de respeito, mas eles continuam trabalhando dentro da estrutura espiritual, dentro do seu cargo de meliche. São operários e trabalhadores, vão ter que exercer isso durante 20 ou 30 anos, muitas vezes. A partir dali é que vão se ver qual é o seu cargo. Depois disso, se vai subir para Kalinata ou para Ratói. E depois que viu isso e exerceu mais 10, 20 anos, é que é visto se a mulher vai galgar mais cargos ou se o homem, né, vai ter o seu cargo de barô. Então, o que eu vejo é que essa estrutura deixa as pessoas, olha, não, eu tenho que executar tanto tempo e eu vou fazer. E nas nossas casas espirituais, umbandistas e também nas casas de candomblé. As casas de candomblé também já tem todo olha, filho, você vai começar, você tem que dar obrigação de 1 ano, 3, 5 e 7. Você tem que dar suas obrigações. Muitas dão 1, 3 e 7. Você sabe que você tem que dar suas obrigações para você receber os seus cordões e, claro, os seus cargos. Você sabe disso? Sabe? Então, siga. A partir daí, você é um iaô, depois você vai subindo de cargo. Dentro da casa umbandista é que tem uma maior flexibilidade, porque quando se começa, muitas vezes as entidades já chegam falando, meu filho tem um cargo de dirigente, ele tem que ter a casa dele, e muitas vezes, dentro da necessidade, e dentro até porque, né, não começou tão cedo como começa os ciganos, ou como começa toda uma estrutura, né, tem que fazer ali toda uma preparação. O que às vezes eu observo, que esse tempo que é dado, tanto na casa de candomblé para chegar aos cargos, quanto na casa cigana, dão a experiência que esse médium precisa para tocar a sua casa. E muitas vezes ele, né, quer adiantar, e o que ele não tem é a experiência necessária para fazer com que tudo transcorra da melhor forma. Eu sei também, tá, que nós temos os nossos, vamos dizer aí, nossos mestres, nossos guias, e eles dão toda uma direção também, mas nada como a nossa experiência material. Ela sempre vai fazer falta, sempre. Então, o que eu aconselho, vivenciem. Uma coisa que os ciganos, como eles aqui não largam, eles não deixam de ser meliche. Que coisa linda, né? E acumulam seus cargos e vão ali dando todo um caminho. E ó, uma coisa que é bonita, tá? Para vocês entenderem, tá? Independente da pessoa, né? Ter ali a sua linhagem ou a sua descendência, porque muitas vezes os ciganos, eles fazem parte de um clã e a outra família faz parte de outro, mas quando os filhos se casam, né, vocês sabem que a mulher vai para a família do noivo, não é? Ela passa a ter ali, ser filha, não importa, ali ela vai ter ali toda a sua atribuição, e conforme seu tempo de trabalho espiritual, isso é contado, isso é acolhido, e vai ter ali todo o seu caminho de continuação, tá? Então, é muito importante, né, que, olha, eu sou do clã cigano e me casei com outro que é de outro clã cigano, mas eu já tinha trabalhado nesse clã 16 anos,
16 anos, esses meus 16 anos, eles são sim aceitos no outro clã, até porque muitas vezes tem essas estruturas, esses casamentos, e é claro que a continuação precisa haver, então é claro que isso tudo é aceito, isso tudo é colocado, isso tudo vai-se à frente, né? É uma coisa que foi muito bonita, e eu falo para vocês, né, que quando eu fui para a casa da Ramona, eu tinha ali já 30 anos de Umbanda, 35 anos para ser mais exato, já de Umbanda, e eu perguntei se era aceitos os meus anos. E sim, foram aceitos e confirmados. Então, todo esse trabalho espiritual que nós exercemos dentro das nossas casas, que nós temos, os ciganos também acolhem, eles também aceitam, porque o trabalho espiritual é dedicação. Você é um meliche e é um operário, e você estava trabalhando. Então, isso é muito lindo. Isso é bonito de se ter e de se ver. Então, o que eu falo ali para vocês é o quanto que isso é importante, né? E tudo isso é visto com olhos acolhedores. E quando a gente, né, compara as nossas estruturas das nossas casas de Umbanda e das casas ciganas, né, eu falaria para vocês, eu aconselharia, até sendo aí, usando a minha palavra como Chuvani, meus queridos, né, aceitem os anos, aceitem ali os conselhos, né? Vamos ser um pouquinho mais flexíveis, porque tudo isso vai só levar ali ao crescimento, tá? Então, isso é muito importante. Mas o que é bonito dentro da egrégora do povo cigano, a partir da Kalim, né, até o cargo, né, as mulheres, elas precisam, né, elas passam pelos cargos de Kalim, Manush, Puridei, no caso Chuvani e Ababa, são os cargos das mulheres. Os homens, né, eles começam como os meliches, assim como as mulheres, sobem para Ratói. De Ratói, eles podem sim, aí, dentro de uma necessidade, né, passando pela crise romanir, né, serem levantados barôs. Então, as mulheres têm mais cargos ali, intermediários, né? Elas estagiam por mais cargos. Os homens não, mas todos, né, vão ali passar pelos seus rotis. Os rotis são exatamente o quê? As consagrações, né, para receber o seu cargo. É um crescimento espiritual que você vivencia com a sua cigana, que você vivencia dentro com o seu trabalho. Então, tudo isso é contado ali também, né, de quando você iniciou, né, ciganinho ou ciganinha, 7 anos de idade, tudo isso vai sendo contado, tudo isso vai sendo contabilizado, e conforme, né, as babas vão abrindo ali os seus jogos, as suas chuvanes vão levando ali os seus jogos, vai se subindo os cargos, vai se colocando as coisas à frente, e isso é lindo de se ver, né? E os homens a mesma coisa, vai se tendo ali toda a consideração e vai se subindo os seus cargos. Então, são cargos dos quais as mulheres têm que ter, sim, um comportamento impecável, assim como os homens, né? Porque elas vão adquirindo o respeito. Esse respeito é que leva ao crescimento. E, é claro, quando se tem respeito, também se tem uma visão e admiração. Essa admiração é que faz com que todos continuem nesse caminho de crescimento, porque sabe que vai chegar a sua hora e que eu vou também receber ali o meu cargo. E isso não é porque vai desmerecer o outro, não. Não, eles vão veem isso como uma forma de crescimento. Eu acho belíssima essa hierarquia e essa estrutura, porque sempre leva à ordem. E essa ordem é que faz com que as coisas se movimentam e cresçam e sempre esteja de forma harmônica. E quando trazemos isso para a nossa vida material, tá? De você lembrar que você é uma operária e que você vai fazer o seu melhor antes de qualquer coisa. Você é uma operária e que vai tendo ali todo o crescimento e vai tendo ali todo o caminho e vai seguindo ali toda a sua estrutura, né? Que é o bonito de se ver, o bonito de se vivenciar, porque todos
vão ter sempre um respeito e todos vão. Eu vou chegar nesse ponto, até porque, né, eu tive todo o meu trabalho espiritual, né? Então eu acho isso belíssimo. Quando aprende isso, você aprende a se reverenciar, você aprende a respeitar, você aprende a colocar as coisas nos devidos lugares, e essa estrutura é que dá toda a força e dá todo o crescimento. É isso que eu vejo. Então, por isso que os ciganos são tão fortes. Pode ter certeza disso. Porque tem que ter uma estrutura, tem uma direção. E essa direção é que sempre vai levar à ordem. Então, é belíssimo da gente aí colocar, tá certo? Bom, vou falar do último cargo, a Baba e o Barô, que eles são levantados, claro, né? Com a sua experiência, com o seu caminho espiritual, que vai chegar lá a tão à frente aí. Então, eles têm toda, claro, a sua experiência de vida, não é? Levam todo ao melhor, né? E é claro que eles, né, são eles que dão a palavra final, né? Em tudo que vai ser ali, que se vai se fazer, é os que têm, claro, o maior respeito de todos. Como eu disse para vocês no início do programa, os ciganos, eles respeitam os mais velhos e as crianças em primeiro lugar, né? São as crianças e os mais velhos que comem primeiro, eles que vão ter ali toda, vamos dizer, um acolher, né? Com todos, vamos colocar com mais honrarias. Vamos colocar assim, as crianças porque são o futuro, os mais velhos porque trazem a sabedoria. E os outros que vão ali, como eu disse, todos são meliche, todos sem exceção, e dentro da estrutura espiritual, a Kalim e o Ratói coordenam todo o trabalho espiritual, e se tiver alguma coisa eles podem levar até ali o Barô e a Baba. A Manushi, o que precisar da parte de feitiçaria, ela que vai, né, ali, né, explicar, ensinar para que tudo venha a correr bem, né? A Puridei, ela está ali para ajudar caso haja conflitos, caso haja aquele que pode, sabe, querer fazer alguma coisa que, vamos dizer assim, transgrida alguma ordem, é ela que vai levar a conciliação para que tudo fique bem. A Shuvani, que é a sacerdotisa, ela que leva a palavra, ela que leva todo esse aconselhamento e explica toda essa estrutura espiritual e traz a ordem, ela que leva também e que faz os rotis, para que todos passem por essas consagrações divinas, e claro que a Baba e o Barô dão ali a palavra final em tudo, né? Então, isso é a estrutura. Então, vocês verem que nós temos que, aonde nos reverenciar, aonde colocar toda essa estrutura, e quanto é bonito, né? Como tudo se estrutura e tudo é colocado e todo mundo faz, sim, aquilo que lhe cabe. Quando todos fazem aquilo que lhe cabe, é claro que vai ter sempre a paz, a conciliação e a concordância. E tudo vai fluir de forma harmônica, muito, muito, muito harmônica, tá? Tudo isso que eu trouxe para vocês, esse texto é da minha Shuvani, a Ramona Torres, tá? Que explicou isso em palavras tão simples, em palavras tão bem colocadas, né? E eu aí passo para vocês com tanta segurança. Se não fosse ela, claro, ter me passado e me ensinado, né? Eu não teria essa voz que eu tenho hoje de explicar algo de uma forma tão simples e de uma forma tão objetiva para vocês. É um prazer enorme mostrar essa estrutura aí para vocês, explicar dessa forma. Eu tenho certeza que todos conseguiram visualizar de forma tão simples, de forma tão objetiva. Aí vocês falam para você, nossa, Rose, você explicando, é simples. É sim. É sim. Tá? Porque todos se respeitam. E é esse respeitar que faz a diferença. Esse respeitar que traz toda uma outra estrutura, né? E muitas vezes a gente comete esses erros bobos,
né, de não respeitar um dirigente ou alguma coisa que possa estar ali na nossa frente, tá? Então eu peço ali para vocês que todos olhem para os seus dirigentes com olhos realmente misericordiosos, né? Lembre-se que ele também está num acúmulo de funções, né? E porque médio todos vão ser, né? E quando ele tem que ser médio e ainda dirigir, nossa, gente, é um acúmulo de função, é muita coisa para se pensar. Então, e se colocar, e tudo tem que correr bem, sem exceção, hein? Tudo tem que correr bem, porque se sai alguma coisa errada, ele é o primeiro a ser apedrejado. E não é assim, né? Dentro da estrutura cigana, vocês veem, todos trabalham para que tudo corra muito, muito bem, né? E quando não ocorre bem, todos são chamados ali, claro, a atenção pela baba ou pelo barô. Mas todos são responsáveis. E dentro do nosso, às vezes, nosso trabalho umbandista, nós às vezes crucificamos, né, ali o dirigente ou a dirigente. Então, o que eu falo para vocês como médium, pergunte para vocês, né? Fiz toda a minha função mesmo? Fiz o meu melhor para que tudo corresse bem? Né? Dentro da estrutura da onde eu estou fazendo tudo mesmo? Pergunte isso para vocês, né? E cabe aqui até as palavras de Kennedy, né? Porque teve um momento que os americanos se levantaram e falaram: o que você, presidente, está fazendo por nós? E Kennedy respondeu com a seguinte frase: não pergunte o que o seu dirigente está fazendo pela sua nação, pergunte o que você tem que fazer pela sua nação também. Então ele chamou ali toda a responsabilidade do americano realmente, o que ele estava fazendo pela sua pátria, né? E eu coloco isso aqui agora dentro da estrutura espiritual. Antes de culpar seu dirigente ou a sua dirigente, ou apontar o dedo para ele, lembre-se disso, que você também deve fazer para que esta casa onde te acolheu e te trouxe, o que você está fazendo toda a sua parte também? Você está olhando todos os detalhes? Você está fazendo também com que ela prospere? Sua parte também está sendo feita? Por quê? Porque todos têm um acúmulo de função. Lembre-se disso. E esse acúmulo, esse dirigente precisa às vezes se dividir em quantas vezes, em quantas pessoas, em quantos cargos, para que tudo ocorra bem. E você muitas vezes só tem o cargo de médium, né? E que você poderia também estar fazendo um pouco mais, né? É algo para se pensar. E é isso que eu deixo para encerrar. E levo para vocês esse detalhe. Dentro da estrutura cigana tudo funciona, porque todos são operários. Lembre-se disso. O acúmulo de função é uma prosperidade, é uma alegria. Mas quando um erra, a culpa é de todos. E todos se consertam. Lembre-se disso. Tá? E é por isso que tudo flui e cresce. Por isso que quando a gente trabalha com esse povo cigano, tudo flui e cresce. Porque todos trabalham para que tudo corra bem, mesmo tendo esse acúmulo de função. Mas todos se ajudam. E muitas vezes nós não fazemos isso nas nossas casas espirituais. Então é algo para vocês se pensarem e até se colocar à disposição do seu dirigente, né? Chama pai, mãe, o que precisar. Olha, pode contar comigo nisso, né? E vocês se empenharem e não olharem para trás se o outro não está fazendo, viu? Façam vocês. Cada um fazer a sua parte, pode ter certeza que o crescimento é outro. Pode ter certeza disso. E eu aqui agradeço mais uma vez essa oportunidade do programa Magia Cigana, levar para vocês as hierarquias espirituais dentro dessa estrutura cigana. Fiquem com Deus. Santa Sara vos abençoe grandemente. Foi um prazer falar sobre isso e que todos sejam abençoados e, claro, prósperos dentro das suas casas espirituais. Um beijo grande. Até o próximo Magia Cigana.